O som do tapa ecoou através do restaurante como um tiro. Cada garfo congelou, cada conversa morreu. No centro da sala, uma garçonete chorosa agarrou sua bochecha, olhando para a mulher mais perigosa de Nova York. A noiva de Dante Vance, o impiedoso chefão da máfia da cidade. A noiva sorriu, esperando que Dante destruísse a garota por derramar uma gota de vinho. Em vez disso, Dante Vance se levantou, abotoou seu paletó e olhou para a garçonete com olhos que não mostravam raiva, mas reconhecimento. Ele não demitiu a garçonete. Ele fez algo que colocaria a cidade inteira de joelhos e começou com 5 palavras frias. Me devolva o anel. A chuva batia nas janelas do chão ao teto do Obsidian, o estabelecimento de jantar mais exclusivo de Manhattan. Era o tipo de lugar onde um único aperitivo custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Um santuário de mármore, veludo e sussurros abafados. Para conseguir uma mesa aqui, você não precisava apenas de dinheiro. Você precisava de influência. Mas para Anastasia Anna Sterling, era apenas mais um turno em pé. Anna ajustou seu avental, fazendo uma careta levemente enquanto apertava as tiras. Suas costas doíam de um turno duplo, mas ela não podia se dar ao luxo de reclamar. Seus empréstimos estudantis estavam em mora, seu aluguel no Queens estava atrasado, e as contas médicas de sua mãe estavam se acumulando no balcão da cozinha como montes de neve. Ela afastou uma mecha de cabelo castanho para trás da orelha e pegou a bandeja pesada carregada com taças de cristal de champanhe Louis Roa. Mesa 4 precisa de um refil. O gerente de piso. Um homem nervoso chamado Sr. Henderson sibilou ao passar. E pelo amor de Deus, Anastasia, não olhe eles nos olhos. É Dante Vance. O nome enviou um calafrio pela equipe da cozinha. Dante Vance. Ele não era apenas um empresário. Ele era o rei sem coroa do submundo da costa leste. Rumores giravam em torno dele como fumaça. Diziam que ele assumiu o sindicato Vance aos 25 anos depois que seu pai foi assassinado. Diziam que ele nunca havia perdido uma negociação ou uma guerra. Ele tinha 32 anos agora, um homem que se movia pela cidade como um tubarão em águas escuras, letal, silencioso e intocável. Essa noite ele estava jantando com sua noiva, Tiffany Blair. Tiffany era filha de um senador corrupto, um casamento feito no paraíso político e no inferno romântico. Ela era inegavelmente bonita, com cabelo loiro platinado e uma figura que adornava as capas de revistas de moda, mas seus olhos eram frios, duros como cacos de gelo. Ela tratava a equipe não como humanos, mas como móveis que ocasionalmente funcionavam mal. Anna respirou fundo, preparando-se. Apenas faça o trabalho. Pegue a gorjeta. Vá para casa. Ela se aproximou da mesa 4. Dante Vance sentou-se de costas para a janela, vestindo um terno sob medida cinza-carvão que provavelmente custava mais do que todos os ganhos da vida de Anna. Ele estava digitando em um telefone, sua expressão ilegível, seu cabelo escuro perfeitamente penteado. Ele irradiava uma intensidade que fazia o ar ao redor dele parecer pesado. Tiffany, por outro lado, já estava 3 martinis profunda e claramente agitada. Eu te disse, Dante. Tiffany estalou sua voz, cortando a música de jazz ambiente. Meu pai espera que o acordo do porto seja fechado até sexta-feira. Se você não assinar os papéis, ele vai segurar suas licenças de construção no distrito de empacotamento de carne. Dante não levantou os olhos do telefone. Diga ao senador que se ele ameaçar minhas licenças novamente, eu vou divulgar as fotos de sua viagem às Ilhas Cayman. Sua voz era um barítono baixo, suave, mas com fios de navalha. Tiffany bufou, cruzando os braços. Você é impossível. Você tem sorte de eu estar me casando com você. Ninguém mais aguentaria sua frieza. Champanhe, senhora, senhor? Anna perguntou suavemente, entrando na toca do leão. Tiffany virou a cabeça, seus olhos se estreitando enquanto ela olhava Anna de cima a baixo.
Ela zombou do uniforme de Ana, que estava limpo, mas levemente gasto nos punhos. Finalmente, Tiffany cuspiu. Estou vazia há 5 minutos. Eles contratam tartarugas neste estabelecimento? Peço desculpas pelo atraso, senhorita. Ana disse, mantendo a cabeça baixa. Ela estendeu a mão para servir o champanhe na taça de Tiffany. Aconteceu em 1 segundo. Tiffany, talvez agitada pela indiferença de Dante ou simplesmente sentindo-se maliciosa, puxou o cotovelo abruptamente para trás, assim que Ana inclinou a garrafa. O movimento derrubou o pulso de Ana. A garrafa de champanhe escorregou. Líquido dourado cascateou não sobre a mesa, mas diretamente no colo do vestido de noite escarlate Versace de Tiffany. O silêncio que se seguiu foi instantâneo e aterrorizante. Ana congelou a garrafa vazia agarrada em sua mão trêmula. Oh, meu Deus, sinto muito. Deixe-me pegar uma toalha. Sua idiota! Tiffany gritou, saltando para os pés. A cadeira arranhou ruidosamente contra o chão de mármore. Você tem ideia do que é isso? Isso é seda personalizada, sua estúpida, desajeitada, pequena pirralha empobrecida. Sinto muito, foi um acidente. Smack! O som foi nauseantemente alto. A mão de Tiffany se conectou com a bochecha de Ana com força total. Ana tropeçou para trás, sua mão voando para o rosto, o choque superando a dor. Lágrimas picaram seus olhos, mas ela mordeu o lábio, recusando-se a deixá-las cair. Ela estava humilhada. O restaurante inteiro estava assistindo. Garçons pararam com bandejas erguidas. Clientes baixaram seus garfos. O Sr. Henderson veio correndo da cozinha, seu rosto pálido. Senhorita Blair, sinto muitíssimo. Pagaremos pelo vestido. Claro. Anastasia, vá para a cozinha imediatamente, seu... Não! Tiffany sibilou, seu peito ofegante. Ela apontou um dedo bem cuidado para Ana. Eu quero ela demitida agora, e eu quero ela na lista negra de todos os restaurantes desta cidade. Então eu quero ela presa por agressão. Agressão? Ana sussurrou, sua voz tremendo. Você me bateu. Você me atacou com uma garrafa. Tiffany gritou, interpretando a vítima com facilidade praticada. Ela se virou para Dante, que permaneceu sentado, suas costas ainda para a janela. Ele não havia movido um músculo durante toda a troca. Dante, você vai deixar esta serva falar com sua futura esposa assim? Destrua-a. A sala prendeu a respiração. Todos sabiam o que acontecia quando Dante Vance se envolvia. Pessoas desapareciam. Vidas eram arruinadas. Dante Vance lentamente colocou seu telefone na mesa com a tela para baixo. Ele pegou seu guardanapo, limpou a boca e se levantou. Ele pairava sobre a mesa, medindo 1,90. Ele abotoou seu paletó, seus movimentos deliberados e terrivelmente calmos. Ele voltou seu olhar para Ana. Ana olhou para baixo, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Ela se preparou para os gritos, para os seguranças a arrastarem para fora, para sua vida acabar. Dante deu um passo mais perto dela. Ele estendeu a mão. Ana estremeceu, fechando os olhos, mas o golpe nunca veio. Em vez disso, dedos quentes e ásperos gentilmente inclinaram seu queixo para cima. Ana abriu os olhos e se viu olhando para os olhos mais escuros e intensos que ela já havia visto. Eles eram da cor de café expresso salpicado de ouro. E agora eles estavam vasculhando seu rosto com uma estranha intensidade. Dante olhou para a marca vermelha da mão que florescia em sua bochecha pálida. Sua mandíbula apertou. Um músculo pulsou em sua bochecha. Ele olhou para sua etiqueta de nome. Anastasia. Então seus olhos caíram para o pescoço dela. Lá, parcialmente escondida por sua gola, estava uma corrente de prata barata segurando um pequeno medalhão manchado em forma de bússola. Os olhos de Dante se arregalaram imperceptivelmente. Ele olhou de volta para o rosto dela, realmente olhando para ela desta vez. A curva de seu nariz, a forma de seus olhos. Anastasia, ele disse, sua voz baixa.
Não era uma pergunta. Era uma confirmação. Sim, senhora, ela sussurrou. Dante se virou lentamente para enfrentar Tiffany. A temperatura na sala pareceu cair 10 décimos. Dante, Tiffany perguntou, sua confiança vacilando pela primeira vez. O que você está fazendo? Chame a segurança. Sr. Henderson, Dante disse sem desviar o olhar de Tiffany. Sim, Sr. Vance, o gerente guinchou. Traga-me as filmagens da câmera de segurança diretamente acima desta mesa. Eu quero que seja enviado para meu servidor pessoal imediatamente. Claro, senhor. E traga um saco de gelo, Dante acrescentou. Para a senhora, Tiffany sorriu, cruzando os braços triunfantemente. Finalmente, certifique-se de que ela arrume suas coisas, Dante. Dante se virou para Ana. Ele pegou a bolsa de gelo do gerente apressado e, com ternura chocante, a pressionou contra a bochecha ardente de Ana. O restaurante inteiro ofegou. Segure isto, Dante murmurou para Ana. Então ele se virou para Tiffany. Seu rosto era uma máscara de fúria fria. O gelo não era para ela, Tiffany. Dante disse suavemente. Era para você porque você vai precisar dele quando o inchaço do seu ego diminuir. Com licença, Tiffany piscou. Você bateu na minha funcionária, Dante disse, sua voz elevando-se o suficiente para ser ouvida no fundo da sala. Você causou uma cena no meu local de trabalho e mostrou uma falta de classe que é francamente embaraçosa. Sua funcionária, Tiffany riu nervosamente. Dante, ela arruinou meu vestido. Ela é uma ninguém. Ela é um ser humano, Dante corrigiu. E quanto ao vestido, ele pegou em seu bolso interno, puxou um talão de cheques e rabiscou um número. Ele arrancou o cheque e o deixou cair no chão aos pés de Tiffany. Isso é $10.000. Compre um novo e compre um novo noivo enquanto estiver nisso. Tiffany olhou para o cheque e depois para Dante. Sua boca se abriu. O quê? O noivado acabou, Dante disse simplesmente. Saia. O silêncio que se seguiu à declaração de Dante foi mais pesado do que o que se seguiu ao tapa. Era o silêncio de uma bomba que acabara de detonar com a poeira se assentando sobre as ruínas de uma aliança política. Tiffany Blair ficou congelada, seu rosto corando um carmesim profundo e manchado que contrastava com seu vestido vermelho arruinado. Você não pode estar falando sério. Ela gaguejou, sua voz estridente. Meu pai, o acordo do Porto, a eleição. Seu pai, Dante disse, sua voz entediada, é um homem que sabe melhor do que apostar contra a casa. Eu não preciso de suas licenças, Tiffany. Eu nunca precisei. Eu estava fazendo um favor a ele. Dante se aproximou dela, sua voz caindo para um sussurro letal que apenas ela e Ana podiam ouvir. Eu tolero muitas coisas no meu mundo, Tiffany. Ganância, ambição, até mesmo crueldade. Mas eu não tolero crueldade contra aqueles que não podem revidar. É um sinal de fraqueza e eu não me caso com mulheres fracas. Ele gesticulou para a porta. Saia antes que eu peça a segurança para te escoltar para fora e pegue seu cheque. Eu não quero você voltando alegando que eu te devo um tostão. Tiffany olhou ao redor da sala. Ela viu os clientes olhando, alguns escondendo sorrisos atrás de seus guardanapos. Sua posição social estava desmoronando em tempo real. Com um grito estrangulado de raiva, ela pegou o cheque do chão, virou-se e saiu correndo do restaurante, as pesadas portas de vidro se fechando atrás dela. Dante Vance não a viu ir. Ele voltou sua atenção para Ana. Ana estava tremendo, ainda segurando a bolsa de gelo na bochecha. Ela estava aterrorizada. Ela acabara de ser a catalisadora para o rompimento do maior casal poderoso da cidade. Ela sabia como essas histórias terminavam. O homem rico defende a garota pobre para parecer bom, então a demite discretamente no escritório dos fundos para remover a lembrança do incidente. Sr. Vance, Ana sussurrou, abaixando o gelo. Vou arrumar minhas coisas. Sinto muito pelo problema. Ela se virou para fugir para a cozinha, mas a mão de Dante se estendeu, segurando seu pulso.
Sua pegada era firme, mas não dolorosa. Aonde você vai? Sair para pedir demissão antes que você me demita. Dante franziu a testa. Quem disse que você foi demitida? Mas o problema? Você não causou problemas. Anastasia, Dante disse. Ele soltou o pulso dela, mas manteve seu olhar fixo no dela. Você revelou um problema que eu deveria ter visto meses atrás. Você me fez um favor. Ele olhou para o Sr. Henderson, que soava profusamente por perto. Henderson. Sim, Sr. Vance. Anastasia terminou o turno. Coloque-a em licença remunerada por uma semana para se recuperar. Sim, senhor, claro, senhor. E Henderson. Senhor, se alguém da família Blair ligar ou tentar entrar neste estabelecimento, eles estão permanentemente proibidos. Dante se virou para Ana. Venha comigo. Com licença, Ana piscou. Meu motorista está lá fora. Estou levando você para casa. Não confio em Tiffany para não ter alguém esperando por você na saída dos funcionários. Oh, não, eu não poderia. Não foi um pedido, Dante disse, embora seu tom fosse mais suave agora. Ele gesticulou em direção à saída principal. Ana hesitou. Ela olhou para seus sapatos de trabalho gastos, depois para os Oxfords polidos de Dante. Ela não tinha dinheiro para um táxi, e pegar o metrô às 23 horas depois de humilhar a filha de um senador era perigoso. Ok, ela sussurrou. Eles saíram do restaurante juntos. Os paparazzi, avisados por alguém de dentro, já estavam aglomerados na entrada. Flashes estouraram como raios. Dante colocou uma mão protetora na parte inferior das costas de Ana, guiando-a pela multidão de fotógrafos, que gritavam perguntas sobre Tiffany. Ele protegeu o rosto dela com seu corpo, levando-a para a parte de trás de um elegante SUV blindado preto. A porta se fechou, isolando o barulho e a chuva. O interior cheirava a couro caro e madeira de cedro. Onde você mora? Dante perguntou enquanto o carro arrancava. Astoria, Rua 34. Ana disse, sentindo-se pequena no vasto assento de couro. Dante bateu na divisória. Motorista, Astoria. Eles se sentaram em silêncio por alguns minutos enquanto as luzes da cidade borravam pelas janelas manchadas de chuva. Ana continuava roubando olhares para ele. Ele era aterrorizante, sim, mas havia algo mais. Ele parecia assombrado. Por que você fez aquilo? Ana perguntou, de repente, sua curiosidade superando seu medo. Todos têm medo de você. Dizem que você é um monstro, mas você me ajudou. Dante olhou pela janela. Eu não gosto de valentões e eu não gosto de dívidas. Dívidas? Eu não te devo nada. Não, Dante disse virando-se para olhá-la. Seus olhos caíram novamente para o medalhão de prata em seu pescoço. Mas eu posso te dever. Ana instintivamente cobriu o medalhão com a mão. O que você quer dizer? Aquele medalhão, Dante disse. A bússola? Onde você o conseguiu? Ana se enrijeceu. Era do meu pai, ele morreu há muito tempo. Seu pai, Dante repetiu. O nome dele era Robert. Robert Sterling. A respiração de Ana engatou. Ela se apertou contra a porta. Como você sabe disso? A expressão de Dante suavizou. As linhas duras de seu rosto se transformando em algo que parecia quase tristeza. Por quê, Anastasia? Robert Sterling foi o único homem em quem eu sempre confiei. Ele era o conselheiro do meu pai, e ele salvou minha vida quando eu era um menino. Ana o encarou, sua mente girando. Seu pai tinha sido um simples contador. Não tinha sido? Era o que sua mãe sempre dissera. Ele morreu em um acidente de carro quando Ana tinha 10 anos. Você está enganado, Ana disse, sua voz tremendo. Meu pai era contador. É isso que eles te contaram? Dante perguntou gentilmente. Eles te contaram que ele morreu em um acidente de carro na I-95? Ana assentiu silenciosamente. Ele não morreu, Dante disse. Ele morreu levando uma bala destinada a mim durante a Guerra Territorial de 08.
Ele morreu um herói, e antes de morrer, ele me deu algo para entregar à filha dele se eu a encontrasse. Dante pegou em seu bolso e tirou uma pequena bolsa de veludo. Ele a abriu, revelando um anel de prata, um pesado anel estilo sinete com um brasão que combinava com a bússola em seu medalhão. Ele queria que você estivesse segura, Dante disse. Então ele fez sua mãe mudar seus nomes e te afastar. Eu estive procurando pela família de Robert por 12 anos, e esta noite você derramou champanhe na minha noiva. Uma pequena risada seca escapou dos lábios de Ana. A absurdidade era avassaladora. Então, Ana conseguiu dizer, você não está me demitindo porque meu pai trabalhou para você. Não estou te demitindo porque sua família, Dante disse firmemente. No meu mundo, lealdade é sangue. Seu pai sangrou por mim. Isso te coloca sob minha proteção. O carro parou suavemente em frente ao seu prédio de apartamentos degradado em Astoria. O contraste entre o SUV de luxo e a tinta descascando de seu prédio era nítido. Ouça-me com atenção, Anastasia, Dante disse, sua voz voltando a ser séria. Tiffany é mesquinha, mas seu pai, o senador Blair, é perigoso. Ele usa a lei como uma arma. Ao humilhar Tiffany, eu comecei uma guerra. E você agora é um alvo porque a imprensa vai pintá-la como a outra mulher para vender jornais. Eu sou apenas uma garçonete, Ana protestou. Não mais, Dante disse. Ele pegou um cartão do bolso e o entregou a ela. Amanhã de manhã, não vá ao restaurante. Um carro vai buscá-la às 8h da manhã. Você está vindo para a Torre Vance. Por quê? Porque, Dante disse, seus olhos brilhando com uma promessa sombria. Se Tiffany quer uma guerra, vou precisar de alguém em quem possa confiar. E se você tem o sangue de seu pai, você é mais inteligente do que parece. Ana pegou o cartão. Eu era estudante de medicina, ela deixou escapar antes que o dinheiro acabasse. Não sou apenas uma garçonete. Dante sorriu. Um raro e genuíno sorriso que transformou seu rosto. Eu sei. Eu vi como você lidou com o corte em sua mão quando o copo quebrou na semana passada. Você não entrou em pânico. Você fez a triagem. Você estava me observando na semana passada. Eu observo tudo na minha cidade, Dante disse. Entre, tranque a porta, não abra para ninguém além de mim. Ana saiu do carro, sua cabeça girando. Ela viu o SUV se afastar, desaparecendo na noite chuvosa. Ela tocou a bochecha onde Tiffany a havia esbofeteado, então tocou o medalhão em sua garganta. Sua vida como uma ninguém havia terminado. Na manhã seguinte, Ana acordou com o som de seu telefone tocando incessantemente. Ela, sonolenta, o pegou e ofegou. Ela tinha 50 chamadas perdidas, mensagens de texto de números que ela não conhecia. E quando ela abriu suas redes sociais, seu rosto estava em todos os lugares. Chefão da máfia dispensa filha de senador por garçonete misteriosa. O tapa ouvido por toda Nova York. Vídeo por dentro. Alguém havia gravado o incidente. O vídeo tinha milhões de visualizações. Mostrava Tiffany batendo nela e então o discurso de desmantelamento frio de Dante. A internet estava dividida. Metade chamando Dante de herói, metade chamando Ana de destruidora de lares. Um alto estrondo na porta de seu apartamento a fez pular. Anastasia Sterling, NYPD, abra! O coração de Ana parou. NYPD. Ela saiu correndo da cama, jogando um roupão. Ela espiou pelo olho mágico. 2 oficiais uniformizados e um homem de terno barato estavam lá. Ela abriu a porta uma fresta. Sim, Anastasia Sterling? O homem de terno perguntou. Ele segurou um distintivo. Detetive Miller, temos um mandado para revistar estas instalações. Revistar para quê? Grande furto, Detetive Miller disse, empurrando a porta. A senhorita Tiffany Blair alega que você roubou uma pulseira de diamante do pulso dela durante a altercação na noite passada. O quê? Isso é mentira! Ana gritou, recuando enquanto os oficiais a empurravam para sua pequena sala de estar.
Eu não roubei nada, ela me bateu. Veremos, Miller zombou. Ele olhou ao redor do apartamento com desdém. Verifiquem o quarto. Eles começaram a destruir seu apartamento, puxando livros das prateleiras, jogando gavetas no chão. Ana ficou no canto, tremendo. Ela sabia o que era isso. Esta era a resposta do senador. Eles iriam plantar algo. Eles iriam incriminá-la. Olhem isto! Um dos oficiais gritou do quarto. Ele emergiu segurando uma pulseira de diamante brilhante. O sangue de Ana gelou. Eu nunca vi isso na minha vida. Guarde isso para o juiz, querida, detetive Miller disse, puxando algemas. Você está presa. Ele agarrou seu braço, girando-a. As algemas de metal estalaram apertadas em seus pulsos. Por favor, eu não fiz isso, Ana implorou. Deixe-me ligar para alguém. Você pode fazer sua ligação da delegacia. Eles a arrastaram para fora do apartamento, desceram as escadas e para a rua. Vizinhos observavam de suas janelas. Ana sentiu lágrimas de vergonha queimando seus olhos. Eles a empurraram para o banco de trás de uma viatura. Enquanto o carro arrancava, Ana viu um sedã preto estacionado do outro lado da rua. A janela baixou apenas 1 centímetro, revelando um par de olhos observando-a. Mas não era Dante. Era um homem com uma cicatriz no rosto, um dos solucionadores de problemas do senador Blair. Na delegacia, eles não a colocaram em uma cela de custódia. Eles a colocaram em uma sala de interrogatório. O detetive Miller sentou-se à sua frente, uma pasta de arquivo na mesa. É assim que funciona, Anastasia, Miller disse, inclinando-se. O senador é um homem que perdoa. Ele não quer arruinar a vida de uma jovem. Ele está disposto a retirar as acusações. Se, Ana perguntou, sua voz rouca. Se você assinar uma declaração, Miller deslizou um pedaço de papel em sua direção. Admitindo que você provocou a senhorita Blair, que você estava bêbada no trabalho, e que Dante Vance a coagiu a fazer uma cena para envergonhar o senador. Ana leu o papel. Era uma fabricação completa. Isso limparia o nome de Tiffany, destruiria a reputação de Ana e daria munição ao senador para ir atrás de Dante. E se eu não assinar? Então você vai para Rikers por grande furto, 5 a 10 anos, e investigaremos as contas médicas de sua mãe. Ouvi dizer que há algumas irregularidades com o seguro dela. Seria uma pena se ela perdesse a cobertura. Ana se sentiu enjoada. Eles estavam ameaçando sua mãe. Ela pegou a caneta. Sua mão tremia. Ela não tinha escolha. Dante era poderoso, mas esta era a polícia. Este era o governo. A porta da sala de interrogatório abriu com um estrondo. Todas as cabeças se viraram. De pé na porta não estava Dante Vance. Era uma mulher em um elegante terno de calça azul marinho segurando uma pasta. Ela tinha óculos empoleirados no nariz e um ar de autoridade absoluta. Atrás dela estavam 2 homens muito grandes de terno, e atrás deles estava o capitão da polícia, parecendo aterrorizado. Quem diabos é você? O detetive Miller latiu, levantando-se. Eu sou Eleonora Vance, a mulher disse, ajustando seus óculos. A irmã de Dante e sua principal conselheira jurídica. Ela entrou na sala e arrancou o papel de debaixo da caneta de Ana. Ela o leu uma vez, bufou e o rasgou ao meio. Você não pode fazer isso, Miller gritou. Acabei de fazer. Eleonora disse calmamente. Ela se virou para o capitão. Capitão, minha cliente está sendo detida sem o devido processo sob acusações baseadas em uma prova plantada. Tenho imagens de segurança do restaurante mostrando a senhorita Blair usando a pulseira depois que ela deixou o prédio. Também tenho fotos com carimbo de tempo dela usando-a em uma boate 2 horas depois. Ela bateu um tablet na mesa. Na tela estava uma foto de Tiffany dançando em uma boate. A pulseira de diamante claramente visível em seu pulso. A cor esvaiu-se do rosto do detetive Miller. Além disso, Eleonora continuou, sua voz como um chicote. Eu registrei uma queixa formal junto aos assuntos internos em relação aos registros financeiros do detetive Miller.
Parece que ele recebeu uma generosa transferência eletrônica esta manhã de uma empresa de fachada ligada ao fundo de campanha do senador Blair. A sala ficou em silêncio. Desalgemem-na, o capitão ordenou, sua voz tremendo. Agora! Miller tateou suas chaves e destrancou as algemas. Ana esfregou seus pulsos doloridos, olhando para Eleonora com espanto. Venha, Anastasia. Eleonora disse oferecendo a mão. Dante está esperando e ele está muito infeliz. A viagem para a Torre Vance foi silenciosa, mas o ar dentro da limusine era espesso o suficiente para sufocar. Ana sentou-se ao lado de Eleonora, suas mãos ainda esfregando as marcas vermelhas em seus pulsos, onde as algemas haviam mordido sua pele. Ela olhou pela janela fumê, enquanto o carro se aproximava de uma torre reluzente de vidro preto que perfurava o horizonte de Manhattan. Torre Vance. Parecia menos uma sede corporativa e mais uma fortaleza. Elas ignoraram o lobby pegando um elevador particular que subiu 60 andares em segundos. Quando as portas se abriram, Ana entrou em uma cobertura que se estendia por todo o último andar. Era uma obra-prima da arquitetura moderna, janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade, pisos de mogno escuro e arte que pertencia a museus. Dante estava perto da lareira, um copo de líquido âmbar na mão. Ele havia tirado o paletó e arregaçado as mangas, revelando antebraços musculosos e uma tatuagem de bússola em seu pulso direito, combinando com a do medalhão de Ana. Ele não se virou quando elas entraram. Você atirou? Sua voz ressoou baixa e perigosa. Com tempo de sobra, Eleonora disse, colocando sua pasta em uma mesa de vidro. Mas o senador Blair está jogando sujo, Dante. Ele não apenas tentou incriminá-la. Ele congelou as contas de construção para o projeto Hudson 20 minutos atrás. Ele está alegando ligações com a máfia no financiamento. Dante se virou, seus olhos queimando com um fogo frio. Ele olhou para Ana, seu olhar suavizando momentaneamente ao ver seus pulsos machucados. Sinto muito, Dante disse a Ana. Subestimei a rapidez com que ele atacaria. Ele enviou a polícia. Ana disse, sua voz tremendo, mas ganhando força. Ele tentou arruinar minha vida só porque a filha dele ficou envergonhada. Ele tentou arruinar sua vida porque você agora está associada a mim. Dante corrigiu. E aos olhos dele, isso a torna um peão que ele pode esmagar para me machucar. Dante caminhou até a janela, olhando para a cidade que parecia uma placa de circuito dessa altura. O senador pensa que pode me apertar. Ele pensa que, atacando minha reputação e minhas finanças, pode me forçar a voltar para Tiffany. Ele acredita que eu preciso de sua cobertura política para operar. Você precisa? Ana perguntou ousadamente. Dante riu, um som sombrio e sem humor. Eu possuo metade dos juízes deste estado, Anastasia. Eu não preciso da cobertura dele, mas preciso neutralizá-lo sem transformá-lo em um mártir. Se eu o matar, ele se torna um herói. Se eu o expor de forma desajeitada, ele distorce a situação. Ele se virou para encará-la completamente. Preciso destruir a credibilidade dele. Preciso fazê-lo parecer um homem desesperado e vingativo atacando um casal feliz. Ana franziu a testa. Que casal feliz? Dante caminhou em direção a ela, parando a poucos centímetros. O cheiro de sândalo e o uísque caro preencheu seus sentidos. Nós, Ana piscou. Com licença. A imprensa já está te chamando de a mulher misteriosa, Dante disse. Se nos escondermos, você parecerá uma amante e eu um canalha. Mas se abraçarmos isso, se mostrarmos ao mundo que deixei Tiffany não por causa de um derramamento, mas porque encontrei o amor verdadeiro. Você quer que eu finja ser sua namorada? Ana perguntou, chocada. Não namorada, Dante disse, seus olhos fixos nos dela. Minha noiva. Ele pegou em seu bolso e tirou uma caixa de anel. Ele a abriu. Dentro,
Havia um diamante que fazia o anel de noivado de Tiffany parecer um pedaço de vidro quebrado. Era um raro diamante azul cercado por pedras brancas menores cravadas em platina. Este era da minha mãe, Dante disse. É a única coisa que o senador teme. Legitimidade. Se eu me casar com uma garota comum, uma estudante de medicina trabalhadora cujo pai foi um herói de guerra, o público vai adorar. Nós nos tornamos o conto de fadas e Tiffany se torna a ex-amargurada que tentou incriminar a Cinderela. Isso é insano, Ana sussurrou. Eu não posso casar com um chefe da máfia. É um contrato, Eleonora interveio profissionalmente. 6 meses. Você mora aqui, você comparece a galas, você sorri para as câmeras. Em troca, Dante paga as contas médicas de sua mãe integralmente, quita seus empréstimos estudantis e estabelece um fundo fiduciário que garantirá que você nunca mais terá que carregar uma bandeja. Ana olhou para o anel, depois para Dante. Ela pensou em sua mãe deitada em uma cama de hospital, preocupada com o custo de sua medicação. Ela pensou na humilhação no restaurante. Ela pensou no detetive Miller zombando dela. E o senador? Ana perguntou. O que acontece com ele? A expressão de Dante tornou-se predatória. Enquanto o mundo estiver assistindo nosso romance, Eleonora e eu estaremos desmantelando o império dele tijolo por tijolo. Quando a data do nosso casamento chegar, o senador Blair terá sorte se conseguir um emprego como Papai Noel de shopping. Ana respirou fundo. Ela estendeu a mão e pegou o anel. Era pesado. Uma condição, Ana disse. Dante levantou uma sobrancelha. Diga. Não sou apenas um adereço, ela disse, o queixo erguido. Se fizermos isso, você me trata com respeito e me diz a verdade sobre meu pai. Tudo. Dante sorriu, e desta vez o sorriso alcançou seus olhos. Fechado, ele tirou o anel dos dedos dela e o deslizou em sua mão. Ele se encaixou perfeitamente. Bem-vinda à família, Anastasia. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão que Ana mal conseguia compreender. Ela não era mais Ana, a garçonete. Ela era Anastasia Sterling, a futura senhora Vance. Dante não fazia as coisas pela metade. Ele contratou uma equipe de estilistas, treinadores de etiqueta e segurança. Mas, ao contrário de Tiffany, que tratava a equipe como lixo, Dante tratava sua equipe como uma unidade militar, com precisão e respeito. Ana aprendeu rapidamente. Ela aprendeu a andar em saltos de 6 polegadas sem fazer caretas. Ela aprendeu qual garfo usar para escargot. Mas, mais importante, ela passou suas noites com Dante em seu escritório, ouvindo-o contar histórias sobre seu pai. Ela aprendeu que Robert Sterling não havia sido apenas um guarda-costas. Ele havia sido a bússola moral do sindicato Vance. Ele havia impedido o pai de Dante de cruzar linhas que não podiam ser descruzadas. Você tem o espírito dele, Dante disse a ela uma noite enquanto eles estavam na varanda observando a chuva sobre a cidade. Você enfrentou Tiffany. A maioria dos homens da minha organização não ousaria fazer isso. Eu estava aterrorizada. Ana admitiu. Coragem não é a ausência de medo, Dante disse, olhando para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. É agir apesar dele. O verdadeiro teste veio no sábado à noite, o Metropolitan Charity Gala. Foi o maior evento social do ano. O senador estaria lá, Tiffany estaria lá, e Dante pretendia apresentar sua nova noiva ao mundo. Ana estava em frente ao espelho no quarto principal. Ela mal se reconhecia. Ela estava usando um vestido feito sob medida de veludo azul meia-noite que abraçava suas curvas e caía no chão como uma noite líquida. Era tomara que caia, exibindo sua pele cremosa e o colar de diamantes que Dante lhe dera de presente. Uma peça que valia mais do que o restaurante em que ela trabalhava. Seu cabelo estava preso em um coque intrincado com mechas soltas emoldurando seu rosto. Sua maquiagem era ousada, destacando seus olhos. Você parece... A voz de Dante sumiu na soleira da porta. Ana se virou.
Dante estava usando um smoking que lhe caía como uma segunda pele. Ele parecia devastadoramente bonito, perigoso e régio. Você parece digna de uma rainha, Dante terminou, caminhando até ela. Ele ofereceu seu braço. Você está pronta para a guerra, Anastasia? Ana pegou o braço dele, sentindo o músculo sólido sob a fina lã. Como nunca estarei. A chegada à gala foi um caos. No momento em que a limusine de Dante parou, os paparazzi se aglomeraram. Flashes os cegaram. Repórteres gritavam perguntas. Dante, é verdade? Quem é ela? E a Tiffany? Dante os ignorou a todos. Ele guiou Ana pelo tapete vermelho, sua mão firme em sua cintura. Ele não se apressou. Ele deixou que a vissem. Ele deixou que vissem o anel. Dentro do salão de baile havia um mar de diamantes e ternos de grife. Quando Dante e Ana entraram, a sala ficou em silêncio. A música não parou, mas a conversa sim. No outro extremo da sala, presidindo perto da torre de champanhe, estavam o senador Blair e Tiffany. Tiffany parecia exausta. Seus olhos estavam inchados, embora ela tentasse esconder com maquiagem pesada. Ela estava usando um vestido dourado que parecia muito desesperado, muito chamativo. Quando ela viu Ana, seu copo escorregou de seus dedos e se estraçalhou no chão, um eco poético do incidente no restaurante. Dante inclinou-se para o ouvido de Ana. Cabeça erguida, sorria. Você domina esta sala. Eles se moveram pela multidão. Pessoas que teriam ignorado Ana uma semana atrás, agora praticamente se curvavam. Dante a apresentou simplesmente. Minha noiva, Anastasia. Eles seguiram para o senador. Era inevitável, era o evento principal. O senador Blair era um homem grande com um rosto vermelho e um sorriso falso que não alcançava seus olhos de tubarão. Dante, o senador ressoou, embora sua voz fosse tensa. E a garçonete, vejo que você se arrumou bem. Anastasia, Dante corrigiu isoladamente. E sim, ela se arruma. Ao contrário de alguns, ela não precisa de um título para ter classe. Tiffany deu um passo à frente, tremendo de raiva. Você acha que pode simplesmente trazê-la aqui na minha frente? Isso é uma piada, Dante. Ela é uma caçadora de fortunas. Todo mundo sabe disso. Ana sentiu a raiva acender em seu peito. Mas ela se lembrou de seu treinamento. Ela se lembrou de seu pai. Tiffany, Ana disse, sua voz calma e melódica. Eu entendo que você está sofrendo. Términos são difíceis, mas, por favor, não se envergonhe mais. O incidente da pulseira já foi ruim o suficiente. Algumas pessoas próximas ofegaram. Os olhos do senador se estreitaram. Cuidado com sua língua, garota. O senador sibilou. Você está jogando um jogo perigoso. Você acha que Dante pode te proteger? Ele é um criminoso e criminosos sempre caem. Na verdade, senador, a voz de Eleonora interrompeu enquanto ela aparecia ao lado deles segurando um copo de água com gás. Estamos atualmente revisando a legalidade de suas holdings offshore no Panamá. Parece que criminosos vêm em todas as formas e tamanhos. Alguns até usam broches do Senado. O senador empalideceu. Você não ousaria. Tente-me, Dante disse suavemente. Toque nela ou na família dela. E eu libero os arquivos. Aproveite a festa, senador. Dante levou Ana para a pista de dança. Ele a puxou para perto, sua mão quente em suas costas, enquanto eles começavam a balançar ao som da valsa. Ana sentiu uma onda de adrenalina. Nós conseguimos, ela sussurrou. Ainda não, Dante disse, seus olhos escaneando a sala por cima do ombro dela. O senador está encurralado e um rato encurralado morde. O ataque aconteceu 2 dias depois. Não foi um processo. Não foi uma manchete. Foi físico. Ana estava saindo da Torre Vance para visitar sua mãe na clínica particular para a qual Dante a havia transferido. Ela havia insistido em ir sozinha, apenas uma viagem rápida com o motorista. Ela se sentia segura. A mídia a amava.
O público estava do lado dela. Mas enquanto o carro parava em um semáforo em um cruzamento tranquilo, um pesado caminhão de entrega bateu na lateral da limusine. Vidros estilhaçaram. Metal gritou. O mundo girou violentamente. Ana desmaiou por um momento. Quando ela recuperou a consciência, estava sendo arrastada para fora dos escombros por mãos ásperas. Ela tossiu, sentindo o gosto de sangue. Coloquem-na na van. Vão, vão. Ela foi jogada na parte de trás de uma van sem janelas. Um capuz foi enfiado em sua cabeça. Abraçadeiras de plástico apertaram seus pulsos. O pânico, frio e agudo, perfurou sua concussão. Ela não gritou. Ela se forçou a respirar, pensar, triangular, ouvir. Ela ouviu o zumbido do motor, o som dos pneus no cascalho. Eles estavam deixando a cidade. Depois do que pareceu 1 hora, a van parou. Ela foi arrastada para fora e para dentro de um prédio que cheirava a concreto úmido e ferrugem. O capuz foi arrancado. Ela estava em um armazém abandonado. Em pé à sua frente, ladeada por 2 bandidos armados, não estava o senador. Era Tiffany. Tiffany segurava uma arma, sua mão tremendo. Ela parecia desequilibrada. Seu cabelo estava bagunçado, seus olhos selvagens. "Você tirou tudo!" Tiffany gritou, sua voz ecoando no espaço vazio. "Meu noivo, minha reputação, o legado do meu pai. Ele está arruinado por sua causa." "Tiffany, abaixe a arma", Ana disse, tentando manter a voz firme, apesar da dor latejante em sua cabeça. "Este não é o caminho." "Cale a boca!" Tiffany disparou um tiro no teto. Ana estremeceu. "Meu pai está sendo indiciado. Eleonora Vance vazou os documentos esta manhã. O FBI está em nossa casa agora mesmo." Acabou. "Se acabou?" Uma voz profunda ressoou das sombras. "Então por que cavar o buraco mais fundo?" Tiffany girou. Dante Vance saiu da escuridão da entrada do cais de carregamento. Ele estava sozinho. Ele usava um sobretudo preto, suas mãos vazias, estendidas para os lados. "Dante!" Tiffany gritou, apontando a arma para ele. "Fique longe. Eu vou matá-la. Eu juro que vou matá-la." "Você não vai", Dante disse, caminhando lentamente, seus passos ecoando no concreto. "Porque você não é uma assassina, Tiffany. Você é uma criança mimada tendo um ataque de birra. Seu pai te convenceu a fazer isso, não foi? Ele queria um refém para trocar por sua liberdade. Ele disse que você ouviria." Tiffany soluçou. "Ele disse que você me amava uma vez." "Eu nunca te amei", Dante disse, sua voz desprovida de pena. "Eu te tolerei. Mas esta mulher..." Ele olhou para Ana, seus olhos queimando com uma protetividade aterrorizante. "Se você a machucar, Tiffany, não há lugar na terra onde você possa se esconder. Eu queimarei o mundo para encontrá-la." "Pare de andar!" Tiffany gritou. Ela apontou a arma de volta para Ana. Bang! O tiro ressoou. Ana apertou os olhos esperando a dor. Mas não foi Tiffany quem atirou. Tiffany ofegou, largando a arma. Ela agarrou seu ombro onde uma mancha vermelha de sangue se espalhava. Ela caiu de joelhos, chorando. Das passarelas acima, miras a laser vermelhas pontilhavam a sala. Os atiradores de Dante. Eles estiveram lá o tempo todo. Os 2 bandidos segurando Ana levantaram as mãos instantaneamente, percebendo que estavam em desvantagem. Dante correu para frente, fechando a distância em 1 segundo. Ele ignorou Tiffany, ignorou os bandidos. Ele caiu de joelhos na frente de Ana, suas mãos verificando freneticamente se ela tinha ferimentos. "Anastasia!" Ele respirou, sua compostura se desfazendo. "Você está machucada? Eles te tocaram?" "Estou bem", ela sussurrou tremendo. "Apenas uma dor de cabeça." Dante puxou uma faca de sua bota e cortou as abraçadeiras. Ele a puxou para seu peito, enterrando o rosto em seu pescoço. Ele estava tremendo. O monstro de Nova York, o rei de gelo, estava tremendo. "Pensei que tinha te perdido", ele murmurou contra sua pele.
Quando recebi a ligação, pensei que tinha te perdido. Ana envolveu os braços em torno dele, segurando-o com a mesma força. Naquele momento, cercada por homens armados e uma Tiffany chorosa, ela percebeu algo. Isso não era mais um contrato. Eu sabia que você viria, ela disse. Dante recuou, emoldurando o rosto dela com as mãos. Ele a beijou com força, desesperado e possessivo. Não foi um beijo para as câmeras. Foi uma promessa. Ele se levantou, puxando-a com ele. Ele se virou para Pablo, para seus homens que haviam descido das passarelas. Entreguem os homens à polícia, Dante ordenou. Deixem a arma com Tiffany. Deixem a polícia encontrá-la aqui com uma arma ilegal e uma vítima de sequestro. O pai dela não pode salvá-la desta vez. Ele pegou Ana em seus braços, carregando-a em estilo nupcial em direção à saída. Para onde estamos indo? Ana perguntou, apoiando a cabeça em seu ombro. Para casa, Dante disse. E então eu vou acabar com o senador. As consequências não foram apenas um escândalo, foi uma demolição total. Nas 48 horas seguintes ao incidente no armazém, as imagens de Tiffany Blair desgrenhada, histérica e empunhando uma arma de fogo contra uma mulher desarmada, atingiram a internet como uma arma nuclear tática. A equipe de Dante garantiu que o vazamento fosse impossível de rastrear, mas difundido. Não havia como distorcer. As fotos de Tiffany sendo levada para o tribunal em um macacão laranja, despojada de seus vestidos de grife e arrogância, tornaram-se a imagem definidora do ano. Mas sua queda foi meramente o prelúdio. O evento principal foi seu pai. O senador Blair passou 30 anos construindo uma fortaleza de influência, mas Eleonora Vance encontrou o tijolo solto com os documentos que ela forneceu ao FBI. A fortaleza desabou. Ana assistiu a tudo da segurança da sala de estar da cobertura. Ela viu o próprio senador, parecendo 20 anos mais velho do que na gala, sendo empurrado para o banco de trás de um sedã governamental preto. Ele não parecia mais um titã da indústria. Ele parecia um velho assustado. Está feito. A voz de Dante veio por trás dela. Ana se virou. Dante estava na soleira da porta, telefone na mão. Ele parecia exausto. O promotor distrital está buscando a pena máxima. Blair morrerá na prisão. E Tiffany, ela provavelmente fará um acordo judicial por 10 anos. 10 anos. Ana sussurrou. Parece estranho vê-los destruídos assim. É o custo da guerra, Dante disse simplesmente. Ele serviu-se de uma bebida, mas não ofereceu uma a ela. Havia uma distância entre eles agora, um crescente abismo que se abrira no momento em que o perigo passou. Durante o mês seguinte, a vida entrou em um ritmo bizarro e tranquilo. A ameaça havia desaparecido. Dante cumpriu todas as suas promessas. Ele comprou uma casa de campo reformada no interior de Nova York para a mãe de Ana. Pagou cada centavo das dívidas que Ana havia acumulado e estabeleceu um fundo fiduciário cego, garantindo que ela nunca mais teria que trabalhar. Era tudo o que Ana havia sonhado quando estava esfregando mesas no Obsidian. Ela estava segura, rica e livre, e estava miserável. A cobertura, antes uma fortaleza, agora parecia uma sala de espera. Dante estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, tratando-a com uma cortesia educada e excruciante. Ele a estava tratando como uma convidada que havia passado do tempo. Então veio a manhã do prazo. Era uma segunda-feira. Eleonora chegou pontualmente às 9. Ela sentou-se à mesa de jantar, dispondo documentos com eficiência clínica. Estes são os papéis de dissolução do noivado, Eleonora disse. Uma vez assinados, a narrativa será que você e Dante decidiram seguir caminhos separados amigavelmente. Você fica com os bens, a casa e o fundo fiduciário. Ana olhou para os papéis. Dissolução. Caminhos separados amigavelmente. Onde ele está? Ana perguntou. Dante está na varanda, Eleonora respondeu suavemente. Ele queria te dar espaço. Eu não preciso de espaço, Ana disse levantando-se. Eu preciso dele. Ela abriu as pesadas portas de vidro para o terraço.
O vento era cortante, chicoteando o cabelo em seu rosto. Dante estava no parapeito, olhando para sua cidade, seus nós dos dedos brancos enquanto ele agarrava o metal. Eleonora é eficiente, Dante disse sem se virar. Os termos são generosos. Você deveria assiná-los. Isso é uma ordem? Ana perguntou, parando ao lado dele. Dante finalmente olhou para ela. Seus olhos eram poços escuros de tormento. É um apelo. Eu prometi a você liberdade, Anastasia. Eu a arrastei para um mundo de sequestros e investigações federais. Quase a matei. Mas você não o fez, Ana contou. Você me salvou. Desta vez, Dante disse duramente. Ele se virou completamente para ela. Eu te salvei desta vez. Mas olhe para mim, Ana. Eu sou o homem que destruiu a vida de um senador em 4 semanas. A escuridão me segue. Se você ficar, a escuridão eventualmente a consumirá. Ele estendeu a mão, pairando perto do rosto dela antes de abaixar. Você tem a chance de ir embora, voltar para a faculdade de medicina, conhecer um bom médico, ter uma família segura. Isso é o que seu pai teria desejado. Não ouse falar por meu pai, Ana disse, sua voz elevando-se contra o vento. Você me disse que ele era um herói porque ele ficou, porque ele esteve ao seu lado. Ele morreu! Dante rugiu, sua compostura se quebrando. Ele morreu me protegendo. Eu não vou deixar a filha dele sofrer o mesmo destino. Essa não é a sua escolha, Ana gritou de volta, lágrimas ardendo em seus olhos. Você acha que eu quero segurança, Dante? Um bom médico não teria queimado o mundo para me encontrar. Um bom médico não teria colocado gelo no meu rosto quando eu fui humilhada. Eu tentei a vida normal. Era fria e solitária. Eu quero o homem que veio por mim na escuridão. Dante a encarou, seu peito ofegante. Eu sou um homem perigoso, Anastasia. Eu sei, ela disse. Ela puxou o medalhão de bússola de prata de debaixo de seu suéter. Mas eu tenho uma bússola e ela aponta para você. Sempre apontou. Dante olhou para o medalhão, depois de volta para os olhos dela. As paredes que ele havia construído em torno de seu coração, paredes de culpa e dever, começaram a desmoronar. Ele soltou um suspiro irregular de rendição. Eu tentei, ele murmurou, acariciando a bochecha dela. Eu tentei tanto te deixar ir. Pare de tentar, Ana sussurrou, e comece a perguntar. Dante fechou os olhos por um momento. Quando ele os abriu, o tormento foi substituído por uma clareza feroz. Ele pegou no bolso. Ana esperava o enorme anel de diamante azul de adereço. Em vez disso, ele puxou uma pequena caixa de veludo contendo uma simples aliança de platina, escovada gravada com uma minúscula rosa dos ventos. Eu mandei fazer isso no dia seguinte ao armazém, Dante disse, sua voz embargada pela emoção. O outro anel era para o show. Este é para nós. É uma promessa de que se você ficar, você não é um adereço. Você é minha parceira, minha esposa. Ele caiu de joelhos na pedra fria. Anastasia Sterling, Dante disse olhando para ela com uma vulnerabilidade que o mundo nunca veria. Eu te amo. Acho que te amo desde que você derramou champanhe no vestido de Tiffany. Você se casará comigo? Não por um contrato, mas para sempre. Ana olhou para o homem que aterrorizava a cidade, ajoelhado diante dela. Lágrimas escorreram por seus cílios. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim, para sempre. Dante deslizou o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente. Ele se levantou e a puxou para seus braços, beijando-a com uma fome desesperada e consumidora que selou seu destino. Enquanto eles se separavam sem fôlego, a neve começou a cair, cobrindo a sujeira da cidade de branco puro. Dante envolveu seu casaco nela, puxando-a para perto, enquanto eles olhavam para o horizonte. E agora? Ana perguntou, torcendo o anel de prata em seu dedo. Dante sorriu, uma curva escura e satisfeita em seus lábios. Agora, ele disse,
Agora nós governamos. E foi assim que um simples erro em um restaurante derrubou um império e criou uma história de amor para todas as idades. Isso prova que, às vezes, os piores momentos de nossas vidas, como um tapa na cara, são, na verdade, o empurrão de que precisamos para encontrar nosso destino. Dante e Anastasia nos mostraram que lealdade, bravura e um pouco de karma podem superar até mesmo os inimigos mais poderosos. O que você achou da vingança de Dante? O senador e Tiffany receberam o que mereciam? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Se você gostou desta história de justiça e romance, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder a próxima história dramática. Tenho uma muito intensa chegando na próxima semana sobre um bilionário que se passa por zelador. E você não vai querer perder. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.